E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos a mais uma aula de Matemática 1 e nessa aula nós vamos ver permutação com elementos repetidos. Mas antes da gente começar essa aula, já deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal Descobrindo o Universo se você ainda não for inscrito. No cantinho direito, na parte de baixo, você pode passar o seu mouse para se inscrever direto pelo vídeo e badale o sininho e ative todas as notificações para o YouTube te avisar sempre que um vídeo for postado. Por que isso é importante? Porque eu tenho gerado muito conteúdo interessante para você. Se você não for inscrito e não tiver ativado o sininho, o YouTube não te avisa quando eu postar um vídeo novo e você perde essa oportunidade. Então já se inscreva no canal e badale esse sininho. Tendo feito isso, vamos à aula. Bom, vamos começar então com um exemplo. Quantos são os anagramas de UFF? UFF, pessoal, é a sigla da Universidade Federal Fluminense. Bom, então vamos formar os anagramas da sigla UFF. Eu vou destacar aqui um F com vermelho só para diferenciar um F do outro. Nós podemos escrever a sigla como UFF ou UFF. Percebam que eu troquei aqui a posição do E. Podemos escrever FFU ou FFU. Podemos também escrever FUF ou FUF. Bom, dos anagramas que nós formamos, será que nós podemos afirmar que da sigla UFF nós temos 6 anagramas? Não. Por quê? Percebam que na primeira coluna nós temos UFF e UFF. Como eles são iguais, aqui nós temos apenas um único anagrama. O anagrama é UFF. Na segunda coluna, nós temos FFU e FFU. Ou seja, nós temos dois anagramas iguais, portanto, nós temos aqui apenas um único anagrama, que é FFU. Na terceira coluna, nós temos FUF e FUF. Esses dois anagramas são iguais, então daqui a gente tira apenas um único anagrama, que é FUF. Portanto, nós podemos aqui formar 3 anagramas. Eles são UFF, FFU e FUF. Sim, Rodrigo, eu já entendi. Mas como que a gente pode calcular, então, o número de anagramas formados quando nós temos elementos repetidos? Bom, percebam que nós temos aqui 3 letras, UFF. Nós calculamos o número de permutações fazendo o fatorial do número de letras. Então, aí nós iremos fazer o fatorial de 3. O fatorial de 3 é... Muito bem, aluno esperto. O fatorial de 3 é 6. Mas nós temos aqui 3 anagramas. Ou seja, nós temos 3 fatorial, que é 6, e nós temos um resultado, que é 3. Então, nós podemos obter 3 fazendo a divisão de 6 por 2. Daí nós temos que 3 fatorial vai ser dividido por 2 fatorial. Então, nós podemos calcular o número de anagramas ou permutações usando a expressão permutação de 3 elementos, que é o índice 3, com repetição de 2 elementos. A gente tem ali o 2 em cima do P. Então, nós lemos P, índice 3, com repetição de 2 elementos. Ou seja, aqui nós temos uma letra que repete 2 vezes. Igual a 3 fatorial sobre 2 fatorial. Então, aí nós temos permutação de 3 elementos com repetição de 2 elementos. Aqui nós temos 2 elementos repetidos. Mas se nós tivéssemos uma palavra com uma letra repetindo 2 vezes, outra letra nessa palavra repetindo 3 vezes, daí nós iremos calcular fazendo a divisão do fatorial da quantidade de letras dividido por 2 fatorial e dividido também por 3 fatorial. Resolvendo, nós temos permutação de 3 elementos com repetição de 2 elementos igual a 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Nós podemos cortar 2 fatorial do numerador com 2 fatorial do denominador. Daí nós temos que permutação de 3 elementos com repetição de 2 elementos igual a 3. Rodrigo, já entendi. Mas se nós tivermos uma palavra com n elementos e dentro dessa palavra vários elementos se repetindo. Bom, vamos definir então a expressão para o cálculo da permutação com elementos repetidos.
nós podemos definir da seguinte forma. Sejam n elementos, dos quais n1 são iguais a A1. Aqui, pessoal, esse A1 representa, por exemplo, uma letra. N2 são iguais a A2. A2 também, pessoal, representa, por exemplo, outra letra. N3 são iguais a A3. A3, pessoal, também representa outra letra. Até o NR são iguais a AR, onde esse AR também representa outra letra. O número de permutações possíveis é dado por, daí a gente define a expressão que P índice n, com repetição de n1, n2 até o nr, igual a n fatorial sobre n1 fatorial vezes n2 fatorial vezes até nr fatorial. Então, esse é o cálculo da permutação de n repetidos. Vamos resolver um exemplo para ficar mais claro esse conceito. Se você não assistiu a aula de permutação simples, eu deixei o link aqui na descrição desse vídeo. Acesse esse link e assista essa aula. Vamos então ver um exemplo. O exemplo é o seguinte. Determine o número de anagramas formados a partir da palavra cachorro. Bom, pause o vídeo e tente resolver este exemplo. A resolução desse exemplo pode ser a seguinte. Nós temos aqui a palavra cachorro, nós temos repetições de algumas letras. Nós temos aqui o C aparecendo duas vezes, o R aparecendo duas vezes e o O aparecendo duas vezes. Então, aí nós temos dois C, dois R's e dois O's. Então, nós podemos calcular o número de anagramas da seguinte forma. Então, vamos aqui escrever a expressão permutação de n elementos com repetição de n1, n2 até nr, igual a n fatorial sobre n1 fatorial vezes n2 fatorial vezes até nr fatorial. Vamos substituir nessa expressão os dados que nós temos. A palavra cachorro, ela tem quantas letras? Muito bem, aluno atento. Ela tem 8 letras. Daí, n é igual a 8. Daí, nós temos que P de 8 elementos com repetição de 2C, 2R, 2O igual a 8 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial. Nós podemos aqui abrir o 8 fatorial do numerador. Daí nós temos permutação de 8 elementos com repetição de 2Cs, 2Rs, 2Os igual a 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Notem que nós temos aqui um 2 fatorial no numerador e nós temos também 2 fatorial no denominador. Daí nós podemos cortar 2 fatorial do numerador com 2 fatorial do denominador. Nós podemos agora fazer 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. E no denominador, nós temos 2 fatorial, que é 2, vezes 2 fatorial, que também é 2. Daí nós temos 4 no denominador. Portanto, permutação de 8 elementos com repetição de 2Cs, 2Rs e 2Os igual a 20.160 sobre 4. Fazendo essa divisão, nós temos então que permutação de 8 elementos com repetição de 2Cs, 2Rs e 2Os igual a 5.040. Bom, espero que tenha entendido. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, bons estudos e até a próxima aula. Valeu, pessoal!